E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Abrindo a live de hoje com este título tal, Atenção que nos faz crescer. E eu começo, como não poderia deixar de ser, traduzindo filosoficamente esta imagem religiosa, que é uma das imagens mais antigas da história da humanidade, o símbolo principal do taoísmo. Eu me refiro ao símbolo do Tao, o famoso Yin e Yang, que em sentido cosmológico significa a unidade pré-cósmica, ou o absoluto que se dividiu em espírito e matéria. E em sentido filosófico é o difícil caminho do equilíbrio da consciência. Então, Tao, em sentido cosmológico, ou a nível cosmológico, é Deus, por assim dizer, dividido ou dividindo-se a si próprio em espírito e matéria. É a consciência de Deus, por assim dizer, dividindo-se em espírito e matéria. E, a nível filosófico, é o dificílimo e áspero caminho do equilíbrio da consciência. E como eu irei tratar aqui, não do Tao, não propriamente da filosofia do Tao, mas do conteúdo universal do Tao, como eu tratarei filosoficamente do seu conteúdo universal, eu abrirei esta live não com uma frase do Tao Te Ching, não com uma das belíssimas passagens do Tao Te Ching, mas, estranhamente, com uma passagem da obra Assim Falou Zaratustra, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que diz o seguinte: o homem é uma corda esticada entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo, perigosa travessia, perigoso caminhar, perigoso olhar para trás, perigoso tremer e parar. A grandeza do homem é ele ser uma ponte e não uma meta. Caraca, que frase extremamente interessante, filosófica e, de certo modo, enigmática. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês com esta introdução é que o Tao, símbolo filosófico chinês, quando compreendido na sua dimensão filosófica universal, pode ser sim traduzido através de uma passagem nietzschiana, uma vez que posicionar nossa consciência no meio deste entredevoramento de forças opostas, que é o Tao, posicionar nossa consciência no meio desta interpenetração de princípios antagônicos, que é o Tao, é o mesmo que caminharmos nos equilibrando numa corda sobre um abismo, tendo atrás de nós nossa animalidade ou nossas imperfeições e na frente de nós nossa perfeição ou o máximo que podemos chegar a ser como humanos. Então, nesses termos, Tao e esta passagem nietzschiana dizem a mesma coisa. Aliás, se bem observarmos, prestem atenção, esta vivência é talvez a mais significativa vivência
dentre todas as vivências humanas possíveis, porque ela é propriamente a vivência que nos define como seres humanos, nos constitui como seres humanos e que estrutura a nossa mais importante e fundamental percepção de mundo. Que percepção é essa, professor? Ora, a de que nós, seres humanos, não vivemos em um mundo, mas em um entremundo, como nos fala Platão. A de que nós, seres humanos, não vivemos em um mundo, mas, sei lá, em Midgard, a terra do meio da mitologia nórdica. Nós não vivemos em um mundo, nós vivemos na Terra-média de Tolkien. A Terra-média de Tolkien é uma terra do meio daquele filme belíssimo chamado O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Então, observem que é preciso que a gente entenda onde nós estamos para nós entendermos o que somos. Eu vou tentar explicar aqui de modo mais claro. Prestem atenção. Nós, seres humanos, não possuímos, nem possuiremos de modo algum a perfeição. Não possuímos, nem jamais possuiremos a perfeição nesta nossa experiência concreta de vida. Agora, observem, jamais poderíamos conceber nossa própria imperfeição se não possuíssemos alguma coisa da perfeição em nossa consciência. E ainda que esta posse, a posse de alguma coisa da perfeição em nossa consciência, ainda que essa posse seja sempre precária, seja sempre fugidia, meu amigo, minha amiga, sem ela, nós não conseguiríamos nem arrumar o nosso próprio armário, que dirá a nossa própria vida. Ou seja, se por um lado, nós, seres humanos, não podemos alcançar de modo algum a perfeição nesta nossa experiência concreta de vida, jamais poderemos apagá-la do horizonte de nossa consciência, jamais poderemos apagá-la do horizonte de nossa existência. E é por isso que registros desta experiência paradoxal, é por isso que registros desse paradoxo existencial, deste drama existencial, são encontrados em todas as sociedades, são encontrados em todas as culturas, são encontrados em todas as tradições filosóficas, sem exceção. Porque, prestem atenção, o senso espiritual da perfeição, e em oposição complementar a ele, a consciência precária de sua posse, são as mais velhas e as mais constantes experiências do espírito humano ao longo da história. Não tem outras experiências mais recorrentes do que estas. No caso, a da percepção ou do senso da perfeição e ao mesmo tempo da consciência de que jamais conseguimos retê-lo, jamais conseguimos fazê-lo perdurar. Ou seja, o homem é um eterno buscador da perfeição e sempre que a tem no horizonte de sua consciência, ao mesmo tempo a perde e vive, portanto, em constante drama existencial, em constante paradoxo de existência. Olhemos então para alguns destes registros históricos, como eu disse, presentes em todas as sociedades, em todas as culturas, em todas as tradições filosóficas, e observemos com razoabilidade o que somos e onde estamos. Observemos com razoabilidade como a nossa experiência se encontra no meio da encruzilhada entre a imperfeição e a perfeição.
E que, para nós nos tornarmos o que somos, precisamos aprender a caminhar sobre este abismo, ou numa corda sobre este abismo. Vocês poderiam até me perguntar, eu aproveito isso para já colocar o primeiro exemplo. Professor, Jesus não seria uma presença que contradiz o que o senhor acabou de falar? Porque a presença dele me parece o exemplo existencial de uma perfeição. Pois é, meu amigo. Pois é. Mas aí você vai para João, capítulo 2, você vai encontrar Jesus expulsando os vendilhões do templo. Vá lá, leia esta passagem belíssima. E você encontrará um Jesus muito diferente do que você tem em mente. Um Jesus muito diferente da ideia de perfeição que até então você o relacionava, com qual você, a ideia com a qual você o associava. Você encontra ali um Jesus irado. Você encontra um Jesus que age com agressividade, derrubando mesas, fazendo um chicote de palha e expulsando animais e vendedores, trocadores de moeda. Observe simbolicamente, observe você simbolicamente, mesmo que você seja cristão, abra aí um parêntese, abre aí um expediente de compreensão simbólica. Observe que, simbolicamente, o que a Bíblia está comunicando é aquilo que a mais antiga imagem de Cristo, a mais antiga imagem pictográfica de Cristo, a mais antiga imagem da pictografia cristã, né? No caso do rosto de Cristo, nos revela. Que imagem é esta, professor? A do Cristo Pantocrator. Eu falei isso numa outra live aí. Esse quadro, essa imagem, está até hoje no mosteiro ortodoxo de Santa Catarina do Sinai, lá no Egito. É interessante que o mosteiro fica num elevado, fica num monte, no Monte Sinai. E o que vemos nesta imagem? Cristo, ou o rosto de Cristo, para ser mais preciso, com a metade do rosto indicando astúcia, com um olhar mundano, com um olhar perspicaz, ligado, e o outro com um olhar divino, manso, acolhedor. Essa é a imagem do Cristo Pantocrator. É interessante aqui, só porque me veio à cabeça, é interessante que esse mosteiro se encontra num monte, e se você for lá em Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9, no caso nos evangelhos sinóticos, você vai encontrar a ideia muito clara de que este mosteiro só poderia ter sido construído lá em cima, porque esse mosteiro ortodoxo é conhecido como o mosteiro da transfiguração de Cristo. Transfiguração de Cristo é o momento em que Cristo, homem, torna-se Cristo luz. E as várias interpretações cristãs a respeito deste acontecimento indica que Cristo ali estava servindo de ponte entre homem e Deus. Porque é ali que ele aparece sob a forma de uma luz, tem ao seu lado Moisés e Elias e conversa e se dirige a 3 de seus discípulos e ouve a voz de Deus. São elementos simbólicos que reafirmam esta ideia de que o homem é uma ponte. Mas voltando aí para a questão da encruzilhada entre a imperfeição e a perfeição, temos aí, na imagem do Cristo Pantocrator, um indicativo de que até mesmo a experiência de Cristo foi marcada pela imperfeição. Que herético isso, né, professor? Não.
Se você procurar um dos 43 principais dogmas da igreja, um dos dogmas a respeito da natureza de Cristo, você vai encontrar lá a afirmação católica multimilenar de que Jesus teve duas naturezas, uma integralmente divina e outra integralmente humana. E o próprio dogma fala uma de natureza absoluta e outra que padece no mundo, uma vez que a sua própria história evidencia o quão humano ele foi e, sendo humano, o quão imperfeito ele foi, mesmo sendo divino. Então observem que esta simbologia já indica, de certo modo, que até em Cristo vemos esta dualidade. E o símbolo do Cristo Pantocrator está nos convidando justamente a perceber isso. Porque nós estamos no mundo e precisamos encontrar o divino no homem. Portanto, precisamos olhar para Cristo também como homem, para que assim possamos fazê-lo espelho. Se vocês quiserem mudar a referência, podemos ir para a Índia antiga, no mais importante livro da filosofia indiana, 7º capítulo do Mahabharata, obra intitulada Bhagavad Gita. Lá você vai encontrar Arjuna, que é o herói do livro, dirigindo-se junto com Krishna, que é a divindade, para o meio, para o centro de um campo de batalha. Centro, meio. Ele coloca o seu carro entre dois exércitos. E ele tem no carro Krishna, a divindade. E ele, quando olha para os seus inimigos, e olha para quem está ao seu lado, o próprio Deus, imagine você, tendo Deus de seu lado numa batalha. O que isso provocaria em você? Ora, inspiração, coragem. Pois é, mas não é isso que acontece. Mesmo Krishna estando no carro de Arjuna, se você abrir o Bhagavad Gita, você vai encontrar o primeiro capítulo do Bhagavad Gita, que intitula-se O Desânimo de Arjuna. Mesmo Deus estando do lado de Arjuna, ele se desanima, ele não quer lutar. Ele atira o seu arco e suas flechas no chão do carro e diz para o Deus: não vou lutar, tenho medo. É a imperfeição do herói. É a imperfeição do herói, mesmo o herói tendo ao lado uma divindade. E observem que a própria imagem do herói, o próprio símbolo do herói é esse. Porque o que é o herói? Na mitologia grega, por exemplo, sempre filho de uma divindade com um mortal. Ele tem natureza mortal. Olha como aquela banda de forró, chamada Fala Mansa, explica filosoficamente o herói. Como é o negócio, professor? Uma banda de forró explica isso filosoficamente, meu amigo, de forma magistral. Fala Mansa tem uma música, o nome, se eu não me engano, é Homem de Aço, que diz assim: todo herói tem um medo, na hora do medo ranger os dentes, estalar o dedo e revelar para o mundo um pequeno descuido em meio segundo, um estranho segredo que não pode te contar. A verdade é que o herói tem medo. Que o herói tem medo, a verdade é que o herói tem medo. Nem o calor mais profundo derrete o coração do homem de aço. Gira em torno do mundo em meio segundo, mas algo lhe causa embaraço e não pode te contar. A verdade é que o herói tem medo. Porra, que música massa, filosófica, muito interessante. De fato, se vocês olharem para os heróis modernos, esses que aparecem aí na cinematografia americana, estes que arrastam multidões para os cinemas, vocês vão encontrar, sei lá, Batman, herói, imponente, corajoso. Vá lá para a história dele. Ele tem um trauma na infância, ele carrega esse trauma na vida dele, ele cai num buraco. Ele se vê todo arrebentado dentro de um buraco escuro, uma caverna escura, cheia de morcegos. Aí, depois que ele sai para o mundo e vive 1001 experiências, muitas das quais marcadas por dor, ele retorna para o buraco e resolve enfrentar esse trauma, o seu próprio medo. Vai lá. Ele chega no buraco, abre os braços, os morcegos voam, tem aquela cena bonita.
de um dos filmes Batman. Ou seja, ele vai lá no buraco, ele vai no fundo da sua própria caverna interior. Ele vai na direção de suas trevas. Ou seja, é o trauma do herói que o constitui como herói. Homem-Aranha do mesmo modo. Todo mundo conhece a história do Homem-Aranha. Ele torna-se herói, claro, porque uma aranha o pica. Mas repare que a motivação dele foi gerada por um profundo desgosto, um profundo trauma, um profundo arrependimento. Ele não conseguiu impedir que um ladrão, aliás, ele ao não impedir um ladrão de roubar, acabou fazendo com que este ladrão, por força do destino, encontrasse o seu tio e o matasse. Ele, quando pega o ladrão, descobre que poderia ter impedido aquela tragédia e então se arrepende. Então observe o simbolismo psicológico. Não dá para ser herói sem ter traumas, dores. Você vai encontrar isso no Super-Homem também. O planeta do cara explodiu, velho. O planeta dele explodiu. E ele aqui é frágil também. Uma kryptonita detona o cara. Não tem pra onde correr. Todo herói tem medo, todo herói tem uma imperfeição. Se vocês quiserem observar essa encruzilhada existencial, esse drama entre ser e não ser perfeito, olhemos para o que a filosofia diz. Bem brevemente, eu vou trazer aqui passagens muito interessantes, duas pelo menos, que ilustram com muita profundidade esta experiência inexorável de todos nós. O Santo Agostinho escreve algo intrigante e ao mesmo tempo muito profundo. Ele fala: o homem se encontra entre a eternidade e o tempo em virtude da ambivalência de sua natureza. Ele se encontra no meio entre o ser absoluto e o não ser absoluto, e isso lhe causa fascínio e horror. Agora, o Pascal, que é um filósofo do século XVII, na obra Pensamentos, que é uma obra que, como Confissões de Santo Agostinho, eu aprecio muito. Em Pensamentos, o Pascal diz uma coisa muito interessante e que endossa tudo isso que eu estou falando. Repare que agora eu estou numa chave mais filosófica, mais metafísica, mais abstrata. Me acompanhe. O Pascal escreve nessa obra que o homem é um ser miserável. O homem é um ser miserável do ponto de vista do infinito universo. Mas é também um ser grandioso do ponto de vista do nada. Isto é, diz Pascal, o homem é um meio termo entre o tudo e o nada. Caraca, observem que todas essas passagens nos situam no meio, numa encruzilhada, nos situam existencialmente entre essas duas experiências, a da imperfeição e da perfeição. Essas passagens endossam o tal, o difícil caminho do equilíbrio da consciência. Portanto, viver entre a perfeição e a imperfeição, ou se quiserem em outros termos, viver entre o espírito e a matéria, a eternidade e o tempo, entre a divindade e a animalidade, é a estrutura essencial de nossa existência e, ao mesmo tempo, a tensão fundamental na qual essa estrutura se revela a nós todos os dias. Ou seja, ser humano é viver a tensão cotidiana de ser comum, de ser trivial, de ser prosaico e, ao mesmo tempo, ser o máximo do humano. E mais do que isso, o ser humano é viver essa tensão entre ser imperfeito e perfeito
ser humano é viver esta tensão de forma consciente e consciente de que ela, tensão, nos chama a nos autossuperarmos cotidianamente, nos chama a transcendermos a nossa própria experiência comum do dia a dia, a nos aperfeiçoarmos como seres humanos. E é aí, meu amigo, onde está o grande problema. Por favor, suspendam as antenas de vocês, prestem atenção no que eu estou dizendo. É aí que começa o nosso abacaxi. Por quê? No nosso tempo, esta tensão praticamente desapareceu. Esta tensão que situa o homem entre a imperfeição e a perfeição foi esquecida em proveito de outras tensões, em usufruto de tensões apequenadoras, como a tensão que deveras sentimos no corre-corre do dia a dia, a tensão da constante insatisfação pelo que se tem, a tensão do imediatismo dos prazeres, das satisfações, a tensão das carências emocionais, a tensão dos desejos sem freios de posse e poder, a tensão do medo do futuro, a tensão do medo da morte, a tensão do apego ao passado. E aí, meu amigo, são 1001 tensões apequenadoras. O que eu quero dizer para vocês é que o nosso grande abacaxi é que nós substituímos ou deixamos de lado a tensão fundamental, merecedora de toda a atenção de nossa consciência, deixamos de lado em proveito de tensões que são geradas pelo enfoque unilateral no menor da vida, no basicão da vida. Essas tensões todas são geradas por um olhar unilateral, unilateralizado, num prosaico, no basicão da vida, no que é pequeno, no que é horizontal da vida. E essa experiência, segundo Carl Gustav Jung, é justamente a causa de nossas principais enfermidades psicológicas, de nossas principais patologias psíquicas. Ou seja, concentrar nossa atenção no menor da vida é causa de inúmeras neuroses e causa também, prestem atenção, e causa também do levante hostil das forças universais do inconsciente coletivo contra nós através de nossa cultura. Porra, professor, aí o senhor bagunçou o coreto. Como é que é o negócio aí? Essa minha obsessão pelo menor da vida, tudo bem, causa patologias psíquicas, mas causa também o levante hostil das forças arquetípicas ou universais do inconsciente coletivo que se voltam contra mim através de minha cultura. Você vai entender, meu amigo. Segundo Jung, e eu diria segundo outros filósofos que pensam o homem desta perspectiva que eu estou apresentando, mas fiquemos com Jung. Segundo Jung, o inconsciente coletivo, que é o lugar onde estão guardadas as simbologias da perfeição humana, e o consciente, que é, digamos, o modo como nós nos vemos trivialmente, de forma básica. O inconsciente coletivo e o consciente são coisas, são realidades que vivem um profundo estado de interdependência recíproca, de tal modo que o bem-estar de um não é possível sem o bem-estar do outro. E se, em determinada época, a conexão entre esses dois estados de ser, se em determinada época, se em determinado tempo histórico, esta conexão entre essas duas dimensões da realidade for rompida no homem, preparem-se, o homem fica doente, o homem se apequena, a sua vida perde significado e chega o tempo em que massas ensandecidas de pessoas passam a celebrar
a feiura, o ódio, a vulgaridade, a pobreza, o pequeno, o efêmero e tudo que diminui o homem. É interessante que no livro Jung e o Tarot, ele fala que neste momento o homem é novamente mergulhado no caos ou no que ele chama de velha noite. Uma vez rompido este nexo entre perfeição e imperfeição, uma vez desestruturada esta tensão fundamental em nossa consciência, nós nos perdemos e esta perdição expressa-se através do culto ao feio e a tudo que é vil, abjeto e ordinário. É isso, meu amigo, minha amiga, que nós estamos vendo hoje no mundo. A revanche do arquétipo da perfeição, a revanche do arquétipo da perfeição, impingindo em nós essas desestruturações de consciência, impingindo em nós esses padecimentos. Ou seja, no fundo, esse estado geral de confusão é uma vingança do arquétipo da perfeição que foi por nós abandonado, deixado de lado, repito, em proveito de referências de vida pobres, precárias, comuns, ordinárias, básicas. E não que elas devam ser negadas, não. Cuidado com a negação dessas coisas. A gente é sim básico, a gente é sim ordinário, comum, mas a gente tem que ter sempre em vista o outro horizonte, o horizonte da perfeição. Nunca alcançável, mas ela sempre é o horizonte motivador do encontro do homem consigo próprio. E é esse o grande problema. 3 sugestões de como podemos, nós, se quisermos e ousarmos fazê-lo, 3 sugestões de como nós podemos nos reinstalar nesta atenção fundamental. Primeira sugestão: procure, de certo modo, reproduzir o movimento que o Santo Agostinho faz na obra Confissões. O que ele faz, professor? Um exame profundo de consciência, um exame profundo de sua própria vida, numa digressão extremamente minuciosa, de tal modo que você perceba que sim, você conhece a sua existência, mas não conhece a sua consistência. Procure examinar a sua vida de modo a perceber que você sim conhece alguma coisa de sua existência, mas não conhece nada da sua consistência como ser humano. Porque por mais que você mapeie todos os passos que deu na sua vida, você não saberá jamais o que é você, o que é a sua consciência. A consistência da sua consciência será sempre um mistério para você. E se você não tiver em vista isso, meu amigo, você não vai devolver a si próprio o mistério de que precisa para se reinstalar nesta atenção. Porque é preciso que você aprenda a se ver constantemente como um mistério. Porque, repito, você não sabe do que você é feito. Você não sabe o que é a consciência humana. E também não sabe por que está aqui, como eu disse, nesse labirinto chamado existência. Essa é a primeira sugestão. A segunda é: procure duvidar. Agora, não tolamente, como você duvida, como nós duvidamos. Procure deixar de lado a dúvida como uma decorrência da excitação da imaginação pelo medo, pela suspeita, pela incompreensão e até mesmo pela má vontade. Deixe de lado esta dúvida que uma mente treinada filosoficamente reconhece muito facilmente. Deixe de lado esta dúvida em proveito de uma dúvida filosófica. A dúvida filosófica é aquela que surge na consciência de uma pessoa quando ela está diante de uma contradição na realidade, quando ela está diante de algum problema misterioso. Mas repare que a dúvida filosófica, ela nunca duvida que o desconhecido é maior que o conhecido. E, portanto, a dúvida filosófica está sempre aberta ao mistério, está sempre aberta ao desconhecido ou ao contraditório. Essa dúvida ajuda
a restabelecer essa tensão edificante que nós precisamos restaurar em nossa vida. E por fim, procure observar que as contrariedades, os aborrecimentos e os pesos que temos no nosso cotidiano, que arrastamos todos os dias, não são coisas contra nós. São oportunidades extraordinárias, excelentes, para exercitarmos alguma virtude. São sempre chamados para o exercício da paciência, da honestidade, da compreensão, do amor, da generosidade. E por que essas virtudes são tão importantes? Ora, pois, você já perguntou a natureza da virtude? O que é o amor, o que é a bondade, o que é a generosidade? Essas coisas são temporais? Essas coisas são mundanas? Essas coisas são coisas materiais? Não, são atemporais, infinitas. São expressões do divino no cosmos, na natureza e no homem. Porque você vai encontrar isso em todos os lugares. Só que no homem você vai encontrar como algo que pode ser pelo homem alcançado pela opção. Nenhum animal opta pela virtude. Então, podendo você optar por isso, pode você então optar por algo que abrirá na sua consciência ou diante de sua consciência um horizonte de atemporalidade, de infinitude ou de perfeição. Porque a sua experiência de amor é sempre devedora de mais amor. Porque o amor é infinito. Porque o amor é eterno. E, portanto, repare que a vivência da virtude nos chama a uma experiência em direção à perfeição. Então, articulando aí essas sugestões e refletindo sobre essas coisas que eu apresentei aqui, a partir do simbolismo do Tao, eu acho que vocês têm em mãos matérias-primas capazes de serem transformadas em mais consciência, em mais lucidez, em mais responsabilidade e em mais humanidade interior. Reflitam sobre isso. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!